Ainda sobre o Lula, um comentário que me parece que é bem importante. Os jornais a imprensa na internet, né, da esquerda e tudo mais, eles estão lotados de matérias falando que o Lula não pode ser alternativa da esquerda. É uma verdadeira enxurrada, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Evidentemente que, do ponto de vista eleitoral, né, se houver eleições, tudo coisa que nós não colocamos a nossa mão no fogo, no sentido de que elas vão acontecer, né? Evidentemente que a eleição tende a se polarizar entre a direita e o Lula. Aí vem um cidadão de esquerda, né, normalmente ligado ao PSOL, que fala que a candidatura da esquerda não pode ser a candidatura do Lula. Tudo bem. Todo mundo tem direito de lançar a sua candidatura, tá? Nós não podemos negar a ninguém. O PSOL quer lançar a candidatura, lança, não tem problema nenhum. O que chama atenção é a propaganda fajuta, manipuladora. Porque o debate que está colocado para as próximas eleições não é um debate parlamentar para saber assim qual seria a pessoa mais capacitada para dirigir o país, para colocar em prática um programa de esquerda puro, belo, acabado, etc. e tal. Isso é colocar as coisas desse ponto de vista é uma fantasia. É uma dupla fantasia quando se trata do PSOL, né? O Lula falou na entrevista dele, isso aí magoou muito os militantes do PSOL, que o PSOL é cheio de frescura. Se governasse em algum lugar, faria igual ao PT. Logicamente que isso aí magoa, porque a verdade dói, como se diz, né? Todo mundo sabe que se o PSOL... Eu inclusive, acho que o Lula foi generoso, porque, na minha opinião, se o PSOL governar, vai fazer pior do que o PT, muito pior. Porque o PSOL é um partido de classe média. A gente viu, no Rio de Janeiro, quem ganhou no fundão do Rio de Janeiro foi o bispo reacionário lá. E o Marcelo Freixo ganhou as eleições no eleitorado tradicionalmente de classe média e coxinha, né? A gente comparou, quando a gente fez o balanço da eleição, o mapa eleitoral do Freixo e o mapa eleitoral do Aécio Neves era quase idêntico. Quer dizer, quem votou no Freixo era o eleitorado coxinha do Aécio Neves. Então, vocês imaginam um governo... E sem falar que a Rede Globo apoiou Marcelo Freixo. Isso ficou absolutamente claro. A Rede Globo apoiou Marcelo Freixo por quê? Porque as propostas de esquerda dele são melhores do que a do PT. A gente pode até acreditar nisso daí, mas aí a gente está emitindo um certificado de insanidade de acreditar num negócio desse, né? É evidente que há aí um conluio, né? E que o PSOL não tem, principalmente esse setor que quer renovar o PSOL para não ficar a reboque do PT, eles querem botar o PSOL a reboque da direita. É um partido que serve para a direita. Então, esse debate ele tem que ser caracterizado como um debate profundamente enganoso. Agora, ele não é apenas enganoso, ele é também um debate orquestrado pela direita golpista, né? Uma coisa que chama a atenção nesse debate é que aparece, toda hora que você vai ler alguma coisa, aparece um cidadão chamado Rui Fausto, né? Que teria credencial de ser um grande esquerdista, falando que o Lula não é um bom candidato, a esquerda precisa se livrar de Lula, a esquerda precisa superar o Lula, etc, etc, etc. A credencial do cidadão é assim, né? Você vê que a imprensa é uma coisa horrível, como veneno para a população. Um dos maiores especialistas em Marx no Brasil. Que nada. Tem nada a ver. O cidadão é do PSDB. O cidadão é ligado ao PSDB. Ele escreveu uma tese de, sei lá, doutorado, o que foi. É uma coisa acadêmica, né? Onde ele fala de Marx em termos assim
puramente acadêmico, não tem nada de... Não tem nenhuma relação real com nenhum marxismo, de Marx, de nada. Bom, e hoje, né, eu estava dando uma olhada nos jornais aqui para ver o que tinha de novidade de fazer análise política, e encontrei a matéria do Demetrio Magnoli falando a mesma coisa. A esquerda precisa superar Lula, dando conselhos. O Demetrio Magnoli dando conselhos à esquerda como ser mais esquerdista sem Lula. O cara que mais apoiou o golpe de Estado. Quer dizer, é um engana-trouxa total, né? Então, nós temos que desmistificar esse suposto debate aí sobre o Lula e colocar o debate de uma maneira clara, que é o seguinte. Veja, o Lula não é o candidato dos sonhos do PCO. De jeito nenhum, nunca foi, né? Mas nós levamos em consideração o seguinte: o Lula é o candidato de uma parcela muito grande da classe trabalhadora e dos setores populares, que é uma coisa muito diferente de ser o nosso candidato dos sonhos. Então, na nossa política, nós vamos levar esse dado em consideração. Nós não estamos aqui para falar que os trabalhadores que querem votar no Lula, que vem nele uma esperança, só tem que votar nele se ele apresentar um programa absolutamente perfeito de esquerda. Não. A nossa política não pode ser uma política de procurar reformar a candidatura do Lula para ela parecer bonita para que você possa apoiar. Não sei também se o PCO vai apoiar o Lula na eleição, né? Já falei isso aí várias vezes. Para nós é um problema secundário esse, porque o PCO não tem voto. Não tem voto para fazer a balança eleitoral pender para um lado A ou B. Então nós podemos fazer o que a gente quiser, que desse ponto de vista não tem grande importância. Mas uma coisa que a gente não vai fazer é querer a condenação do Lula, não querer que ele concorra ou participar da campanha de calúnias contra ele para que a população seja enganada. Nós vamos falar claramente que, se houver eleição em 2018, vai ser um embate polarizado entre o Lula, representando a maior parte da classe operária dos setores populares, e a direita. Nós vamos falar isso abertamente, não vamos esconder de ninguém, né? Por isso nós condenamos essas tentativas aí de jogar areia nos olhos de todo mundo, né? Também, para nós não vamos cair aí no golpe, na arapuca, de que um candidato do PSOL é mais esquerdista do que o Lula, porque não é verdade. Muito provavelmente ele é mais direitista. Então tudo isso, se nós queremos que a classe operária avance, progrida, tome consciência, nós temos que falar para ela o que é a verdade verdadeira dos fatos. E não inventar uma ficção ideológica, né? Nós não estamos preocupados com... Se o Lula não ganhar a eleição, ninguém da esquerda vai ganhar a eleição. Isso aí precisa ficar claro. Então toda essa fúria do pessoal para lançar um candidato mais esquerdista que o Lula é uma bobagem. Na hora H, essa candidatura aí, ela vai ser esvaziada pela pressão da candidatura do próprio Lula. Não há dúvida nenhuma. É evidente que alguns setores estão apostando no fato de que o Lula poderá não ser candidato, né? Ele já declarou que, se ele não for candidato, ele vai ser o maior cabo eleitoral do Brasil. Também é um aviso, né, para o pessoal. Nós já citamos aqui várias vezes experiências semelhantes a essas, em que o candidato é impedido, lança outro e o voto de protesto aumenta por causa que impediram determinado candidato de se lançar. Quer dizer, nós vemos o problema das eleições de um ponto de vista político geral, né? E nesse momento aqui nós estamos numa posição sólida contra essas manobras dirigidas a derrubar a candidatura do Lula, porque todas elas são manobras de direita. Não tem esse negócio de
a esquerda precisa de um candidato assim assado. Ela precisaria de um candidato revolucionário. O que a classe operária precisa não é ganhar a eleição e passar pelo martírio de mais 4 anos de vai e vem, mas quem disse que a gente vai poder conseguir o que a gente quer, né? Ela precisaria de uma revolução. Isso também ninguém vai conseguir com o PSOL, né? Então, a questão toda tem que ser analisada, tem que ser encarada cuidadosamente desse ponto de vista.